Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Camila. Opa! Fala, galera! Boa tarde a todos e todas. Pessoal aí do chat, um pessoal que tava aí vendo o jogo, um pessoal que antes estava na aulinha de química. Vamos com tudo, vamos com tudo. É a minha estreia, na verdade, né? Aqui em Bio 1 nesse canal. É o primeiro ano que eu estou dando Bio 1 aqui. Bio 1, como eu falei pra vocês, né? É um pouquinho mais complicadinha. A gente vai começar com a parte de bioquímica, com a parte dos nutrientes da nossa alimentação. E só depois é que a gente vai entrar em células, tecidos e sistemas do corpo humano. Tô sem batom hoje, gente. Tô sem batom porque eu esqueci o batom, vocês acreditam? Eu saí tão doida de casa, 6 da manhã, que eu esqueci. Quando eu cheguei, quando deu a hora do almoço, eu falei, ai, meu Deus, tô pelada, tô vestindo pelada hoje, sem esse batom. Não estou desanimada, não estou com cara de doente, não. Tô só sem voz, porque eu tô me acostumando ainda, né, a volta às aulas, aos 30 e tantos tempos semanais. Mas tamo aí, firmes e fortes, para nossa primeira aulinha de bioquímica, que é o bloco da Biologia 1, onde a biologia e a química conversam e conversam muito, tá? Então, para quem acabou de sair da aula de química, a gente vai passar um pouquinho por química ao longo dessas primeiras aulas do ano, novamente. E hoje, a gente vai falar de 2 nutrientes inorgânicos da alimentação, tá? Água e sais minerais. Vamos começar pela água. Camila, o que pode cair de água? Pra que eu aprendo água? Tipo, tá bom, já ouvi lá que 70% do meu corpo é feito de água. Sei que eu tenho que beber água, né? Todo dia. Tô aqui, ó, com a minha garrafinha de 1 litro. Bebo várias dessas ao longo do dia. Mas assim, tem coisa pra cair de água ali no Enem? Tem sim. E esse conteúdo de água, né, quando a gente pensa em água, ainda dá para passar um pouquinho por química, por física. Vem aqui comigo. Primeira coisa que eu preciso lembrar para vocês, além do fato da água ser uma substância inorgânica, é a fórmula química da água, né? Eu acho que todo mundo aqui lembra que a fórmula química da água é ali H2O, né? Acho que todo mundo lembra disso. Tá bom. Aí quando eu penso ali em H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, a galera da química desenha normalmente a molécula de água assim, né? O oxigênio ligado ali por ligações covalentes com 2 átomos de hidrogênio, H2O. Mas pensa aqui um pouquinho comigo, tá? Se você olhar ali na tabela periódica, Alanzinho, Carolzinha vão falar muito disso com vocês, né? Lá sobre a tabela periódica. Você vai ver que o oxigênio, ele é mais eletronegativo.
Ué, Camila, e daí? Não cheguei nessa parte ainda de química. O que significa dizer que lá na tabela periódica, você não precisa decorar isso, tá lá na tabela. O oxigênio, ele é mais eletronegativo. Significa que o oxigênio, ele vai atrair mais os elétrons do que o hidrogênio. É como se fosse isso aqui, ó. Vem comigo, joga aqui, Renanzinho. Vamos botar aqui água, só para não ficar aqui solto no nosso resuminho, tá? Depois a gente vai para a parte de sais. Então eu tenho lá o oxigênio e os 2 hidrogênios. Vocês lembram que o oxigênio, lá na tabela periódica, ele é da família 6A? Se você olhar lá a sua tabela periódica, você vai ver que o oxigênio está lá na família 6A. Esse 6 significa que ele tem 6 elétrons ali na camada de valência, né? Então, quando você olha a camada de valência do oxigênio, ele tem 6 elétronzinhos ali ao redor dele, digamos assim, nessa camada de valência. Já o hidrogênio não tem família, mas ele é muito parecido com o pessoal ali da 1A, porque ele tem um elétron aqui para compartilhar. Lá na ligação covalente, o oxigênio, ele vai compartilhar esses elétrons com cada hidrogênio. Então, ele acaba ganhando esses 2 elétrons e ficando com 8, né? Que é para atingir a estabilidade. Não vamos entrar na química, não, tá? O que eu quero que você perceba é que como o oxigênio ele é mais eletronegativo, na verdade, nessa ligação covalente aqui, esse elétron, ele vai ficar bem pertinho do oxigênio. E nessa ligação covalente aqui, esse elétron também vai lá para pertinho do oxigênio. Ou seja, os elétrons que estão sendo compartilhados ali, eles ficam muito próximos do oxigênio. É como se o oxigênio atraísse os elétrons para pertinho dele. E os elétrons, eles têm carga negativa. Como o oxigênio ele atrai fortemente ali os elétrons para perto dele, ele fica com uma carga fortemente negativa. Já os hidrogênios, eles ficam meio que sem elétrons por perto. Então, eles ficam relativamente mais positivos. É aí que eu vou entrar na biologia. É isso só que eu quero que você lembre. Como o oxigênio ele puxa os elétrons para perto dele e fica mais negativo, e os hidrogênios ficam meio que sem elétrons por perto e ficam mais positivos, a molécula da água ela vai acabar apresentando 2 polos. Um polo negativo, que é o oxigênio, cheio de elétrons por perto, e os polos positivos, que são os hidrogênios, que estão com os elétrons mais afastados. Como a molécula da água tem 2 polos, um negativo, que é o oxigênio, e um positivo, que são os hidrogênios, a gente diz que essa é uma molécula polar. É isso que eu quero que você lembre para a biologia. Que a água é uma molécula que tem carga, que tem ali 2 polos, um negativo e um positivo. E aí, gente, tem mais uma regrazinha da química. Semelhante dissolve semelhante. Já ouviram isso? Ou seja, tudo que também for polar vai dissolver na água. E tudo que for apolar, sem carga, não dissolve na água. Quer ver como vocês têm uma noção disso? Por exemplo, azeite. Se eu pegar azeite, gordura, o azeite mistura, o azeite dissolve na água. Se eu pegar um copo de água e jogar óleo, não. O óleo não mistura, não dissolve na água. Isso significa que o óleo é apolar. Agora, se eu pegar açúcar, e jogar na água, o açúcar dissolve na água? Dissolve. Lembra que semelhante dissolve semelhante. Então, o açúcar também é polar. Então, pela água, a gente consegue saber o que é polar e o que é apolar. Tudo que também for polar
qualquer substância polar vai dissolver na água. Então, por exemplo, o açúcar, o sal de cozinha, são substâncias que dissolvem na água. Então, eu também sei que são substâncias polares. Essas substâncias que dissolvem na água, que também são polares, na biologia a gente vai chamar de hidrofílicas. Filia, elas gostam de água, se dissolvem na água, hidrofílicas. Show? Agora, gordura. Se eu pegar óleo, o óleo não dissolve na água, porque o óleo é apolar, sem carga. Essas substâncias que não dissolvem na água, que não se misturam da água, que têm medo da água, são as chamadas substâncias hidrofóbicas. Esse conceito vai ser super importante na biologia, tá, gente? Então, a partir de agora, quando eu falar que alguma coisa é hidrofílica, que tem filia, que tem afinidade pela água, você já sabe que essa coisa, essa substância também é polar. A água é polar e semelhante dissolve semelhante. Então, tudo que também for polar, tudo que também tiver carga, dissolve na água. É hidrofílico. Daqui a pouco, por exemplo, a gente vai falar dos sais minerais. Os sais minerais, eles têm carga. Cálcio, sódio, iodo, flúor, todos eles têm carga, positiva ou negativa. Todos eles são polares. Todos eles dissolvem na água. Todos eles são hidrofílicos. Sacou? Agora, se eu te falar de gordura, de azeite, de óleo, substâncias que não misturam com a água, elas são hidrofóbicas, têm fobia de água. São apolares. Show de bola, gente? Tranquilo? Lembrando que tudo isso que eu vou botando pra vocês, ó, tá aqui no slide bonitinho, mas tô construindo aqui um mapinha mental, tá? Além dessas ligações covalentes aqui, então, além dessas ligações covalentes que um oxigênio faz com o hidrogênio, eu não sei se vocês lembram lá da química. Esse é um módulo de bioquímica, né? Então as coisas se misturam muito. Não sei se vocês também lembram lá da química, mas uma molécula de água também pode se ligar em outra molécula de água. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 3 moléculazinhas de água, pra gente lembrar? Então, repara que dentro da mesma molécula, o oxigênio se liga aos hidrogênios pelas ligações covalentes. Lembra que essa ligação aqui dentro da molécula é a ligação covalente, tá? Show? Agora, uma molécula de água, ela pode se ligar na outra. Vocês lembram o nome, gente? Dessa ligação entre as moléculas de água? Essa ligação entre uma molécula e outra é o que a gente chama de ponte ou ligação de hidrogênio. Na época que eu aprendi ainda era ponte de hidrogênio. Hoje em dia a gente chama mais de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, gente, eu quero que você lembre que é uma ligação extremamente forte. Bota isso na sua cabeça. Uma molécula de água se liga na outra molécula de água por uma ligação de hidrogênio. E essa ligação é uma ligação extremamente forte. Ela não quebra facilmente, por exemplo, por temperatura, por variação de pH. É uma ligação muito forte mesmo. Como uma molécula de água se liga na outra por uma ligação muito forte, é fácil separar as moléculas de água? Não. Essa ligação aqui, ela é extremamente forte. Não é fácil separar 2 moléculas de água. Elas se ligam de uma forma muito coesa. Quer ver como você já reparou isso? Pensa num canudinho. Você tá lá bebendo com um canudinho. Você puxa a água aqui e repara que a coluna d'água, ela sobe sem quebrar. Enquanto você estiver sugando aqui no canudinho,
a água ela vai subindo sem quebrar. A coluna d'água ela não se rompe, porque uma molécula de água está ligada na outra molécula de água por uma ligação extremamente forte. A substância água é uma substância muito coesa. Tá, Camila. Muito legal isso. Mas o que isso tem a ver com a biologia? Tipo, porque a galera da química já me explica isso, né? Que a ligação de hidrogênio é forte, que uma molécula de água se liga na outra, né? Por uma ligação muito forte, mas o que isso afeta a biologia, os seres vivos? Por que eu tô aprendendo isso? Galera, aonde que a gente tem água subindo na natureza sem quebrar? Aonde? Aonde que tem água subindo na natureza como se fosse um canudinho? Nas plantas. Pois é. Pensa aqui numa planta comigo, pensa aqui. Vamos botar aqui uma plantinha. A planta, tudo bem, vocês ainda não viram botânica, mas vocês sabem que as plantas elas absorvem água pela raiz. A água entra nas plantas pela raiz. Como é que a água sobe contra a gravidade? Olha que loucura. Você nunca parou pra pensar nisso? Como é que a água ela sobe contra a gravidade da raiz até a folha? Pois é. Lá na folha da planta, imagina que aqui tá a folha, tá? Lá na folhinha da planta, vocês vão aprender que existem buraquinhos, que a gente chama de estômatos. É claro que não dá pra ver esse buraquinho só no microscópio, mas ele existe. Quando você olha pra folha da planta, ela é cheia desses buraquinhos que são os estômatos, tá? Toda vez que esse estômato abre, a folha da planta perde água pro ar. Você sua pela pele. A gente transpira, a gente perde água pela pele. As plantas, elas suam pela folha. Tá? Então, o suor das plantas sai pela folha. Toda vez que elas abrem esse buraquinho, toda vez que elas abrem esse estômato, elas transpiram. Elas perdem água. Essa que é a transpiração das plantas. Pensa comigo, vê se você consegue imaginar. Aqui tá a folha da planta. Abriu o estômago. A água saiu. Suou, a água saiu. O que essa água vai fazer com a água que ela tá ligada? O que essa água vai fazer com a outra molécula de água que ela tá ligada? Puxar. Que vai puxar outra, que vai puxar outra, que vai puxar outra. Porque todas as moléculas de água, elas estão ligadas por ligações de hidrogênio, que são extremamente fortes. Então, no que essa molécula de água aqui saiu, ela vai puxando toda a coluna de água para cima, sem quebrar. Vocês conseguem perceber isso? Renan, você me ajuda? Você vem cá um minutinho? Vem cá, Renan, seja minha água. Vem aqui, Renan. Olha só. Imagina... Renan, você tá aqui, né? Calma aí, fica aí, Renan. Aqui tá a folha. Imagina que aqui tá a folha. Abriu o estômago. Eu, Camila, saí. Eu sou uma água. Abriu o estômago, eu saí. Eu tô ligada no Renan. Não tô dando a mão aqui, Renan. Eu tô ligada aqui no Renan. Ligação forte, não vai quebrar. No que eu sair, eu vou puxando o Renan comigo. Que vai puxando a outra água com ele, né, Renan? Que tá vindo aí, a imaginária. Entendeu? Valeu, Renan, muito obrigada. Então, toda a coluna d'água vai subindo na planta. Então, o fato dessa ligação de hidrogênio ser forte possibilita a subida de água nas plantas. A subida da seiva, que a gente vai aprender futuramente nas plantas. Então, se você quiser anotar, botar aí numa observação, a coluna d'água sobe na planta, né? Sobe da raiz até a folha de forma coesa, né? Sem quebrar. É por isso, gente, que a coluna d'água ela consegue subir na planta
né, contra a gravidade. Porque essa água, o Renan tava muito animado que o pessoal tá falando, muito feliz de ser água, Renan. Contagiou o pessoal. Essa água que sai da folha, ela vai puxando toda a coluna de água para cima, porque uma molécula tá unida na outra por ligação de hidrogênio, que é uma ligação extremamente forte. Depois a gente vai aprender que essa teoria tem um nome. Isso aqui é a teoria de Dickson, ou teoria da tensão, coesão, transpiração, tá? Hoje eu não vou dar nome, porque a gente não tá aprendendo botânica, mas só pra você saber que isso tem um nome super complexo. Mas é isso. Quando eu falo de teoria de Dickson, quando eu falo que é a teoria da tensão, coesão, transpiração, eu tô só te dizendo isso. Que essa saída, que essa perda de água aqui nas folhas, que quando essa água sai da folha por transpiração, ela puxa toda a coluna de água para cima de forma coesa, sem quebrar. Porque uma molécula de água está unida na outra por ligação de hidrogênio, que é extremamente forte. Show? Show de bola? Tá? Então, prof, então quando as plantas perdem suas folhas, elas não estão sugando água pelas raízes? Daniel, tem muitas razões para as plantas perderem folha, mas uma delas, sim, é para evitar a transpiração. Quanto menos folha uma planta tiver, menos água ela perde por transpiração. Então, por exemplo, se ela estiver num ambiente seco, se ela tiver sem água aqui disponível na raiz, ela pode evitar a transpiração, ela pode evitar essa perda de água perdendo folha, sim. Ótimo link. Show de bola, gente? Vamos lá. Que eu queria falar com vocês agora de outras duas propriedades da água que estão mais ligadas um pouquinho à física, tá? Antes da gente ir ali para a parte dos sais minerais. Quando vocês aprendem água lá na física, repara que água, pelo visto, assim, é um negócio que todas as disciplinas querem ensinar, né? É muito interessante aprender sobre água. O pessoal lá da física fala para vocês que a água vem para cá. Tem um alto calor específico. Já ouviram isso? Que a água tem um alto calor específico e que a água também tem um alto calor de vaporização. Arthur e Trevi vão ensinar isso para vocês. Vão falar que a água tem um alto calor específico e um alto calor de vaporização. Vamos começar daqui. O que é o calor específico? Gente, eu vou explicar de um jeito bem simples, tá bom? Eu não vou explicar que nem o Arthur ou que o Trevi explicam. Lembrando, isso aqui é uma aula de biologia, tá? Então eu vou falar de um jeito que um biólogo entende. O calor específico, vamos pensar assim, é o calor que eu vou dar para mudar de temperatura, tá bom? Pensa isso comigo, vamos pensar bem no basicão, tá? Que o calor específico é o calor que tem a ver com a mudança de temperatura da água, tá? Se a água tem um alto calor específico, eu vou ter que dar muito calor para ela variar a temperatura. Quer ver como você sabe disso? Tá? Quer ver como você sabe disso? Cuidado aí com o pessoal que tá na mudança de estado. Não. Mudança de estado vai ser aqui, ó. Mais pra cima. Tá? Foca aqui primeiro, tá bom? Quer ver como você sabe disso? Tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um balde de água e uma barra de ferro no sol. Eu vou deixar um balde de água no sol, sol rachando. Rio de Janeiro, que ontem bateu sensação térmica de 58 graus. Vou colocar um balde de água no sol, 58 graus, e uma barra de ferro. Vamos pegar lá sol. Aí eu vou falar o seguinte. Escolhe um para botar a mão, Renan. Escolhe um para botar a mão. Você quer botar a mão na água que ficou no sol o dia todo? Ou você quer botar a mão no ferro que tava ali no sol de rachar? Na água! Porque intuitivamente Renan sabe que a água demora mais a esquentar.
Intuitivamente, Renan sabe que o ferro vai esquentar mais. É difícil variar a temperatura da água. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero que você tenha na cabeça. É difícil variar a temperatura da água. Lembra que eu comecei essa aula falando que 70% do nosso corpo é feito de água? É difícil variar a temperatura da água, não é? É difícil variar a temperatura do nosso corpo. Repara, gente, o nosso corpo não vai variar muito de temperatura. A sensação térmica aqui no Rio de Janeiro tá 58 graus, mas a minha temperatura tá 36,5, porque eu sou feita de água. E a água tem um alto calor específico. Então isso é super interessante para manutenção da temperatura corporal. É difícil variar a temperatura da água. Lembra disso? Eu vou botar aqui, ó. É difícil variar a temperatura da água. Ninguém vai te mandar fazer conta de calor específico, não. Pelo amor de Deus. Só quero que você pegue essa ideia de que é difícil variar a temperatura da água. Deixa eu botar isso aqui que ficou horrível. Então é difícil variar a temperatura do teu corpo. Show? Tem uma questão do Enem que eu vou deixar aí no material pra vocês, tá? Eu não vou fazer, mas é sobre o ovo da galinha. O Enem fala que o ovo da galinha é feito com muita água no seu interior, né? O Enem te conta que ali, né, dentro do ovo, a gente encontra muita água ao redor do embrião. É difícil variar a temperatura da água. Então também é difícil variar a temperatura do ovo. O Enem pergunta qual propriedade da água tem a ver com isso. Qual propriedade da água está relacionada a essa manutenção da temperatura dentro do ovo? E aí a gabarito era a letra C, alto calor específico. Show de bola, galera? Tranquilo? E aí tem o calor de vaporização para a gente começar a fechar a água, porque ainda vem sal mineral, tá? Calor de vaporização, vamos pensar, né? Vamos pensar assim, bem por alto, novamente, não estou dando aula de física. Quero que você entenda assim, ó, bem no beabá. Deixa o pessoal de física te explicar isso com mais detalhes. Calor de vaporização. Esse sim tem a ver com a mudança de estado. O calor que eu preciso para a água passar ali, por exemplo, do estado líquido para o estado gasoso. Olha o nome, gente, olha o nome, vaporização. A passagem ali da água do estado líquido para o gasoso. Se a água tem um alto calor de vaporização, eu vou precisar de muito calor para a água passar do estado líquido para o gasoso. Onde no teu corpo vai ter água passando do estado líquido para o gasoso? Suor. Acabamos de falar de transpiração. Suor não é água no estado líquido? Não é água no estado líquido? Quando você está suando, a água não está líquida, gente? E o suor evapora. O suor passa do estado líquido pro gasoso. Boa, ó, Luiz acertou, Emerson acertou. O suor, ele sai na tua pele como água líquida. O suor é basicamente água e sal. Tá? Não tem gordura no suor, pelo amor de Deus. Gordura hidrofóbica, acabamos de falar disso. Você não perde gordura suando. Já tira isso da tua cabeça. Suor é basicamente água no estado líquido. Suor evapora. O suor passa do estado líquido pro gasoso. Só que para passar do estado líquido pro gasoso, ele vai precisar de muito calor. Da onde que o suor vai pegar esse calor para passar do estado líquido para o gasoso? Da sua pele. E é por isso que o suor te resfria. Para o suor passar do estado líquido para o gasoso, ele rouba calor da pele. E é por isso que a evaporação do suor, quando o suor evapora, você se sente mais fresquinho, tá? Por isso que a gente sua quando tá calor. Tranquilo? Vamos anotar aqui. O suor, para evaporar,
para passar ali do estado líquido para o gasoso, rouba calor da pele. Show de bola, gente? E para fechar a água, queria só, botei aqui, ó, pessoalzinho fazendo um exercício físico, só para você lembrar depois desse contexto do suor, mas você vai printar aquele mapa mental bonitinho, tá? E por fim, gente, eu sei que eu tô falando ali o tempo todo, né, que o nosso corpo é feito 70% de água, né? Mas é claro que a quantidade de água nos tecidos vai variar de acordo com algumas condições, tá? Primeiro, gente, quanto mais novo aquele tecido, aquele indivíduo, maior a quantidade de água. Então, por exemplo, se você comparar um indivíduo idoso com um indivíduo mais jovem, o mais jovem ele vai ter muito mais água ali, tá? Então, a quantidade de água é proporcional, né? Na verdade, ela vai ser inversamente proporcional à idade daquele indivíduo. Os mais novos, né, os que têm menos idade, acabam tendo mais água, tá? E quanto maior o metabolismo de um tecido, mais água ele tem também. Então, por exemplo, vocês vão ver uma questão aí no material que fala do encéfalo. Cara, o encéfalo é um tecido com altíssimo metabolismo. O tecido nervoso tem um metabolismo muito acelerado. Neurônio, a gente vai descobrir isso mais pra frente, é uma das células que mais consome glicose, açúcar. Imagina a quantidade de energia que teu cérebro não precisa para funcionar. Então é um tecido, é um órgão, né, com muito metabolismo, metabolismo muito acelerado, alta taxa metabólica. Vai precisar de muita água. Show? Então lembrem disso. Para fechar o mapinha aqui, ó, a gente vai botar aqui indivíduos mais jovens vão ter maior quantidade de água e lembra que tecidos ou órgãos, quanto maior a taxa metabólica, também maior a quantidade de água. Show de bola, gente? Hora do print. Printzão aí na tela. Show? Printou? Porque fechamos água, tá? É claro, gente, que água, como eu tava brincando, é uma substância bem mais interessante, assim. A água pode ser abordada em física, em química, em biologia, mas a nível de Enem, tá? Essas são as principais características que vocês precisam lembrar dessa substância inorgânica. E aí, a gente começa a falar da última substância inorgânica da aula de hoje, os sais minerais. E aí, gente, eu já queria dar, né, algumas diretrizes. Beber uma aguinha aqui. Olha só, tá? Eu vou falar agora sobre os principais sais minerais da nossa alimentação e, né, como eles caem, aparecem ali no Enem. É claro, gente, primeiro, que a gente não vai falar de todos os sais minerais que a gente pode encontrar na nossa alimentação. Vão ter vários aqui que a gente não vai conseguir passar, tipo, sei lá, selênio, manganês. Não tem como falar sobre tudo. A gente tem uma infinidade de sais e muitos a gente vai ver dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente começar, né, a estudar tecidos e sistemas, sempre que um sal mineral for importante para o funcionamento daquele tecido, daquele órgão ou daquele sistema, eu vou falar sobre ele. Então, hoje, é quase como se fosse, assim, uma introdução. Eu vou te falar sobre os principais sais. Não são os únicos que vocês vão aprender ao longo do ano, tá? Então fiquem calmos. Segundo, talvez várias coisas que eu vou falar aqui agora, vocês não entendam plenamente. Mas eu vou estudar mais pra frente com vocês, tá? Então agora é realmente pra você ter, assim, um panorama geral. Pra você começar a entender como esses sais são importantes nos nossos sistemas, tecidos, né, e órgãos. Mas assim, relaxa, que a gente vai passar mais sobre isso.
Por exemplo, vou começar com uma dupla que é clássica. Sódio e potássio, tá? Coloquei aqui também os símbolos da tabela periódica, para vocês lembrarem lá da química também. Então, o sódio é o Na, né? E o potássio é o K, lá na tabela periódica. Sódio e potássio talvez sejam os dois sais minerais mais clássicos da biologia. Para quem é muito bom em biologia, vai lembrar que o sódio e o potássio participam da famosíssima bomba de sódio e potássio. Olha aí, ó, Emerson lembrou na hora. A bomba de sódio e potássio. Algumas vezes aqui ao longo do ano eu vou falar para vocês da famosa bomba de sódio e potássio, que é uma bomba que utiliza sódio e potássio, como o próprio nome diz, tá? Para quem não lembra da bomba de sódio e potássio, fica tranquilo, que a gente vai aprender sobre ela na aula de transportes pela membrana, tá? O sódio e o potássio, eles participam de um processo super importante, que é o impulso nervoso. Camila, eu não lembro nada de impulso nervoso. Eu não lembro como funciona um neurônio. Eu não faço ideia de como acontece o impulso nervoso. Eu não lembro como é que um neurônio passa a informação para o outro. Calma. A gente vai ter uma aula só de impulso nervoso. A gente vai ter uma aula para você entender como que funciona isso aqui. Como é que a corrente elétrica passa no teu neurônio. Hoje eu só quero que você saiba o básico. Que para o teu neurônio funcionar, para existir esse pulso nervoso, você precisa de sódio e de potássio. É isso. Lembrou disso? Entendeu a aula de hoje? Deixa para se desesperar quando chegar em impulso nervoso. Agora anota aí no seu caderninho. Para ter impulso nervoso, eu preciso de sódio e potássio. Show? O sódio, ele também ajuda a regular a pressão do nosso sangue, tá? Vocês lembram, tá? Mas lá no sangue, o nosso sangue, ele é feito, né, basicamente ali de água. O sangue, ele é um tecido líquido. Quanto mais sódio tiver no sangue, mais água o sangue atrai para ele, tá? O sódio, ele ajuda a atrair água para o nosso sangue. E aí, gente, pensa aqui num vaso sanguíneo. Pensa aqui no vaso sanguíneo. Quanto mais sódio tem no sangue, mais água ele atrai. Imagina o vaso sanguíneo cheio de sódio, cheio de água, cheio de sódio, cheio de água. O que vai acontecendo aqui com a pressão na parede do vaso? Aumenta. Por isso que a gente diz que o sódio ele pode aumentar a pressão do sangue. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o consumo de sódio da nossa alimentação. Porque quanto mais sódio tem no sangue, mais água tem no sangue. E quanto mais água no sangue, maior a pressão. Então o sódio ele pode acabar contribuindo para a hipertensão sanguínea, para o aumento da pressão sanguínea do nosso corpo. Show? Tranquilo? Mais pra frente, a gente vai aprender também como o corpo regula essa pressão, as estratégias que o nosso corpo tem para regular a pressão do sangue. Mas hoje eu queria que vocês saíssem com essa ideia que o sódio atrai água, tá? E essa água pode acabar aumentando a pressão ali na parede do vaso. Show? E junto com o potássio, ele participa do impulso nervoso, tá? Ferro. Esse é um sal mineral super clássico, né? O ferro, ele é muito encontrado ali na carne vermelha, né? A carne vermelha é uma ótima fonte de ferro, mas a gente também tem ferro em alimentos vegetais, tipo feijão, é um alimento rico em ferro, couve, espinafre. Vegetais verdes escuros são ótimas fontes de ferro também. Na aula de vitamina, a gente vai aprender que tem um truque para absorver o ferro dos vegetais, tá? Mas eu vou deixar isso lá para a aula de vitamina, já que a aula de hoje já tem muito conteúdo, tá bom? Mas a gente encontra ferro tanto na carne vermelha, que é o ferro de origem animal,
quanto no feijão e nos vegetais verdes escuros, tá? O ferro, ele vai formar a hemoglobina das nossas hemácias. Quando a gente aprender sangue, a gente vai ver que dentro ali do nosso sangue tem os chamados glóbulos vermelhos ou hemácias. As hemácias, elas são as células vermelhas do nosso sangue. O nosso sangue é vermelho porque as hemácias são vermelhas, tá? Por isso que o outro nome de hemácia é glóbulo vermelho. Dentro das hemácias existe uma proteína, um pigmento chamado de hemoglobina, tá? Então a hemácia é a célulazinha. Dentro da hemácia tem essa hemoglobina. Dentro da hemoglobina a gente encontra o ferro. O ferro é como se fosse essa bolinha amarela, tá vendo? Então aqui tá a hemoglobina dentro da hemácia e aqui a gente tem o ferro. Então o ferro forma a hemoglobina das hemácias. O ferro é super importante porque é nele que se liga o oxigênio. Então o ferro é o que dá às nossas hemácias a capacidade de transportar oxigênio no nosso corpo. Pensa comigo. Se o ferro forma a hemoglobina, que está dentro das hemácias, eu preciso de ferro para formar as hemácias, né? Para ter uma hemácia, para ter hemoglobina dentro delas, eu preciso de ferro. Imagina que eu, Camila, não coma ferro ou não absorva bem o ferro. Sei lá, tem algum problema de absorção. Ou não como mesmo, não como feijão, não como vegetal verde escura, não como carne. Se eu não como ferro, ou se eu não absorvo bem, eu não vou conseguir formar hemoglobina. Então eu não vou conseguir formar hemácia. Eu vou começar a ter um quadro que a gente chama de anemia ferropriva, que é quando eu tenho pouca hemácia ali no sangue pela falta de ferro. Bem, se eu tenho pouca hemácia no sangue, eu também estou transportando pouco oxigênio. E aí eu começo a me sentir cansada, fraca, posso até mesmo desmaiar por conta dessa anemia ferropriva. São os principais sintomas desse tipo de anemia, tá? Essa é a anemia mais clássica, mas a gente ainda vai aprender outras. É a anemia também mais tranquila de resolver, porque basta você aumentar ali a alimentação, né? A ingestão de ferro, por exemplo, na alimentação. Cálcio. O cálcio é um sal mineral super famoso também, né? O Ca lá da tabela periódica. E o cálcio tem 3 principais funções no corpo. Primeira função, que é a mais clássica, é formar os ossos. O cálcio junto com o fósforo, que a gente ainda vai falar, forma a matriz dos nossos ossos, tá? Se o seu osso estiver com pouco cálcio, ele vai ficando poroso, tá vendo aqui, ó? Esse é um osso com matriz cheia de cálcio. Esse é um osso com pouco cálcio. Tá vendo como ele fica mais esburacado? Mais poroso? Que é o que popularmente a gente chama de osteoporose, tá? Então, como o cálcio junto com o fósforo formam os ossos, a carência de cálcio pode levar à osteoporose, a esse enfraquecimento dos ossos por falta de cálcio. Além de participar da formação dos ossos, o cálcio também participa da contração muscular. Quando a gente chegar na aula de músculo, a gente vai ver que precisa de cálcio para o músculo contrair. E o cálcio também participa da temida cascata de coagulação. Para coagular, a gente também precisa de cálcio. Então, a carência de cálcio também pode gerar problemas de coagulação, pode gerar hemorragia. Então, toma cuidado, porque a gente associa muito cálcio só à formação de osso, mas ele também participa da contração muscular e do estancamento de hemorragias, né? Da coagulação do sangue. Junto com o cálcio, eu sempre falo para os alunos do flúor, que a gente encontra ali na pasta de dente, né? O flúor, ele fortalece o osso. Toma cuidado. Quem forma o osso é o cálcio com fósforo. O osso, ele é feito de fosfato de cálcio.
de cálcio e de fósforo. O flúor deixa o osso mais forte, tá? Por isso que a gente bota flúor na pasta, porque o dente é um osso. E quanto mais forte você tiver o teu dente, quanto mais forte tiver o osso do dente, mais difícil é para uma bactéria corroer, mais difícil é de você ter cárie, tá? Fósforo. O fósforo, como eu falei para vocês, junto com o cálcio, ele forma os ossos. Além disso, o fósforo forma a estrutura do ATP. Lembram do ATP? A moeda energética? Esse P aqui é de fósforo, de fosfato. O ATP ele é feito de 3 fosfatos, de 3 fósforos. E o fósforo também forma a estrutura do DNA e do RNA. Quando a gente tiver aula de ácidos nucleicos, a gente vai ver que no DNA e no RNA a gente tem ali a presença de fósforo na composição. Ah. Iodo. O iodo, o último sal de hoje, porque o nosso tempo já está acabando, é o sal que vai formar ali, né, os hormônios da tireoide. A gente ainda vai ter aula de tireoide, tá? Mas a gente vai ver que a tireoide, ela produz 2 hormônios feitos de iodo. O T3 e o T4. O T3 é feito de 3 iodos, o T4 é feito de 4 iodos na composição. O T3 e o T4 são hormônios que regulam o nosso metabolismo, tá? Para evitar esses problemas na tireoide, é por isso que aqui no Brasil o nosso sal, ele é iodado por lei. Quando a gente chegar lá na aula de tireoide, a gente vai falar mais sobre esses problemas, tá? Mas o sal é iodado justamente para fornecer iodo, tá? Na alimentação da população. Porque esse sal é super importante para o T3 e o T4 da tireoide funcionarem. E aqui sai o iodo, tá, gente? Mas é o magnésio, só para fechar, que é o sal que forma a clorofila das plantas. Ó, o magnésiozinho aqui, ó, formando a clorofila das plantas, que é o pigmento que as plantas usam para fazer fotossíntese. Essa parte de sal é bem decoreba, né, gente? Bem decorebinha. Conselho vocês montarem uma tabelinha ou um mapinha mental para irem decorando, mas a gente ainda vai falar muito deles em outras aulas. Deixei questão, principalmente sal mineral, tem que decorar fazendo questão, tá? Tudo com gabarito aí para vocês, ó. E vamos dar um intervalo, porque daqui a pouco a gente volta com Biologia 2. Até já! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.